Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Deus abençoe e ilumine a todos nós. Dia 10 de junho de 2023, neste sábado da 9ª semana do Tempo Comum. Hoje também é dia de Santa Maria, no sábado, rezando por Nossa Senhora. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 12, de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grande quantia. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram a esmola. Todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós sempre nos deparamos com a Sagrada Escritura e a Bíblia, cada palavra é uma história, é um ensinamento, é uma referência, algo que nos ajuda a viver e a construir e realizar o nosso presente em busca de construir uma vida abençoada por Deus. O evangelho de hoje, nós estamos numa fase em que Jesus anda muito crítico e também muito perseguido. Há fases na vida de Jesus que são muito difíceis. Há uma fase boa, né? A fase da novidade, da multidão, dos aplausos, dos encantos, da admiração e do espanto, mas há também a fase dos descontentes, daqueles que passaram a odiar Jesus porque se incomodaram com aquilo que Jesus falava e dizia. Aqueles que não queriam de modo nenhum que Jesus permanecesse. E hoje nós nos deparamos talvez com 2 realidades. A realidade de uma pobre viúva e a realidade dos doutores da lei. 2 mundos, 2 modos de viver a fé, 2 manifestações religiosas. Então, primeiro, Jesus faz um alerta dizendo: tomai cuidado com os doutores da lei. E é estranho porque os doutores da lei são aqueles que mais conheciam a Bíblia, são aqueles que estudavam a Sagrada Escritura, são aqueles que tinham formação religiosa, intelectual, bíblica, e que interpretavam a lei, eram as autoridades religiosas. Então Jesus começa o seu discurso: cuidado com esse povo religioso. E é bom a gente ter cuidado mesmo com o povo religioso, seja ele qual for. A partir do momento que ele não cumpre o seu papel de salvar pessoas, ele está deixando de cumprir o seu papel de religioso aos moldes de Jesus Cristo. Então Jesus começa dizendo essa afirmação: cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e serem cumprimentados em praças públicas. Quer dizer, eles gostam da fama, né? Gostam de aparecer, né? Gostam de ser idolatrado, ter os primeiros lugares. E esse trem é muito perigoso, porque isso nos encanta muito. A gente começa a se acostumar em ser tratados como príncipe, como importantes. A gente começa a gostar do fato de chegar no lugar e ser tratado como autoridade. Senta aqui, seja bem-vindo, e ter referência. Eu tenho muito medo da gente não me corromper
por causa dessa vaidade, viu? De querer agora ser muito importante, ser bem tratado. Me recordo de uma autoridade religiosa que ofendeu uma secretária de um santuário porque ela não sabia quem ele era. Viu? Ela ofendeu ela brutamente porque ela não sabia que ele era, viu, uma autoridade importante da Igreja Católica no Brasil. Viu? Então, quer dizer, um doutor da lei com título dentro da Igreja Católica, viu? Ou outro, viu, que chegava na casa, tinha que ser recebido pelo superior, porque ele é um doutor da lei com título de bispo e muito importante, que tem todas as reverências e precisa ser recebido como autoridade máxima. E tantos outros exemplos que a gente vai vendo de doutores da lei usando mitra e estola por aí. Viu? Depois, gosta dos primeiros lugares nas cadeiras e das melhores lugares nos banquetes. Viu? O homem que conhece a Bíblia, o homem que mais sabe da lei, que mais interpreta a Sagrada Escritura, gosta de tudo isso. Gosta de tudo isso. Quem não gosta, né? Até eu gosto. Viu? Porém, eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Eles abusam das viúvas, eles aproveitam das viúvas e fazem longas orações explorando as viúvas em benefício de alguma renda, uma doação e alguma coisa a mais. Viu? Depois Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas. Muitos depositavam muitas fortunas e veio uma senhorinha pobre e colocou o que ela tinha no bolso, uma moedinha. E Jesus olhou aquilo e observou, essa senhora deu mais do que todos eles. Mais do que todos eles. Essa senhora ofereceu mais do que todos eles. Porque eles ofereceram o que estava sobrando. É o mesmo que a gente faz às vezes, né? A gente faz caridade com roupa que a gente não vai usar mais, está sobrando, então eu sou caridoso. Na realidade é um alívio, né? Me livrar dessas roupas aqui para não jogar no lixo. E aí a gente faz caridade com isso. Eu faço caridade com aquilo que não quero mais. Então a gente vai doando, entendeu? E essa viúva não, ela ofereceu o que ela tinha no bolso. Então ela ofereceu o que ela tinha para viver. Ela colocou o que ela tinha para viver diante de Deus. E por isso que Jesus faz isso. A última paróquia que eu vivi, em Paraíso, eu tive uma experiência assim marcante, de que quando eu cheguei lá, padre novo, não sabe como é que faz, a paróquia estava complicada economicamente, a gente não sabia como agir, a gente estava gastando mais do que arrecadando, isso significa uma péssima economia, e um dia eu pedi ajuda na igreja, né? Disse, olha, vocês ajudam aí a gente, né? No mês de janeiro, eu não estou gastando comigo, eu estou gastando com vocês, né? Então, o que a gente faz? Então, não sei, a gente tem muita coisa aí para pagar, muita coisa prestação, muita coisa parcelada. Essa economia ilusória que a gente compra uma coisa, parcela, a gente esquece que a gente vai ficar 10 meses pagando aquilo todo santo mês, né? Se você parcela muita coisa, passa um pouco, todo mês você tem uma parcela, um valor maior do que aquilo que é o cotidiano nosso, né? Isso não é uma economia, uma administração saudável dentro do contexto religioso. Então, eu sei que na hora do ofertório, uma senhora veio até o altar, viu, na hora do ofertório, ela subiu lá e ela me deu uma moeda de R$1. Uma ou duas, acho que foi uma só. De R$1. E eu lembrei muito dessa viúva, porque aquela senhora era tão pobre. E ela foi e colocou no altar e disse, padre, me ajuda para a igreja. Desde aquele dia eu fiquei muito incomodado sobre essa questão de dinheiro de igreja. Eu sempre fui, né? Mas aquele dia, com aquele gesto daquela senhora, eu sei que eu arrumei uma caixinha de vidro, de acrílico, coloquei essa moeda lá, escrevi alguma coisa disso no meu Instagram ou no meu Face, não sei mais. Se for o Face está apagado, né? Mas acho que foi no Instagram. E acho que até o dia de eu sair eu deixei essa moeda lá, mas eu permaneceu em cima da minha mesa com uma
um gesto de uma senhora que deu possivelmente o único dinheirinho que ela tinha no bolso naquela hora. Que Deus nos ajude a entender esses mistérios e esses ensinamentos da vida. Um abraço, até mais.